Olá, olá, todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição especial. Hoje eu tenho muitos tópicos incríveis, sensacionais, que eu faço questão de abordar nesta noite. Então, eu não acompanhei, mas a Thaisa Kashimoto acompanhou e me repassou os detalhes a respeito do último webinário do Dr. Michael Salla, e também quem participou foi o Jorge Cavassila, sobre os 3 oficiais da Marinha do programa Solar Water, que partiram na década de 70 e retornaram recentemente numa busca espiritual. Eles não foram em busca de tecnologia, eles foram sim em busca de espiritualidade, para desenvolver e evoluir as suas habilidades psíquicas. E o impressionante, meus amigos, que hoje, e isso foi confirmado pelo Jorge Cavassilas, quem participou também desse webinário foi o JP e o nosso queridíssimo Alex Collier, também participaram. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, que é sensacional, que vale a pena, vai valer o seu tempo. Esses 3 oficiais, eles se tornaram super seres, e eles já estão aqui na Terra. Isso é impressionante. Então o poder deles supera de qualquer mago negro da Terra, excede e muito o poder de qualquer mago negro. Em outras palavras, eles podem neutralizar, cancelar todas as ações dos escuros, porque eles têm poderes especiais. Isso é impressionante porque nós aguardávamos, aliás, profecia messiânica, que viria para a Terra, um Messias prometido que seria extraterrestre, não vai ser Jesus, pelo visto, não vai ser Saint Germain, não vai ser o arcanjo Miguel, será o ser humano mesmo. Impressionante, porque nesse caso, está de acordo com a diretiva galáctica, com a primeira diretiva de não intervenção. Como é um ser humano que se tornou um super-homem, é diferente. Então, de fato, ele pode aniquilar. Esses 3 almirantes podem aniquilar as forças escuras. E o melhor, eles vão ensinar outras pessoas a obterem esses mesmos poderes, essas mesmas qualidades. Então, é algo maravilhoso. Nos Estados Unidos, as casas de apostas, todas as grandes casas de apostas, estão dando o Loirão como vencedor, com uma margem de diferença muito grande. Lembrando que as casas de apostas, meus amigos, eles apostam dinheiro, tá? Eu estou sendo redundante aqui, mas é bom enfatizar. Pessoas que estão colocando o seu dinheiro estão afirmando: Loirão vai vencer. 2/3 de diferença. É uma coisa assim absurda, chega quase a 70%. E o desespero está batendo a porta. E não precisa fazer muito, porque é só a Kamala abrir a boca. Ela abre a boca e realmente já é o suficiente para convencer o eleitorado norte-americano, porque ela não dá uma dedo. É incrível. Por isso que o Partido Democrata não queria, a priori, que a Kamala prestasse entrevistas, porque ela só dá bola fora, uma pior que a outra. E o Loirão, meus amigos, está ganhando em todos os estados indecisos, todos os estados que são denominados estados pêndulo. Então, e falta pouco tempo, apenas 2 semanas, praticamente 2 semanas para a eleição norte-americana. Então está muito bem encaminhado. E é óbvio que os escuros vão tentar fomentar a 3G, já está difícil. Quem pode dizer assim, mas eles vão tentar fomentar a 3G. Está muito difícil, meus amigos. O Natinho, vejam só, ele está engessado pela Aliança da Terra, como vou demonstrar para vocês. Então ele não consegue mais alavancar a 3G de forma alguma. Os Estados Unidos, os próprios republicanos, líderes republicanos, estão contra esse financiamento, que está destruindo a economia norte-americana e arrastando o mundo para uma 3G, e já estão falando isso abertamente, líderes influentes do Partido Republicano, que
Uma hora tem que abrir a cabeça, né? Tem que realmente, né? Tem que ter noção do que está acontecendo. Não pode dormir mais. Estão despertando e já estão realmente falando a verdade abertamente. É que o Zé, na verdade, o objetivo dele, para se sustentar no poder, ele quer arrastar o mundo para uma 3G e está prejudicando a economia dos Estados Unidos. Aliás, os dois, tanto o Natinho, assim como o Zé da Usantia, que vocês conhecem muito bem. Então, tá complicado. Meus amigos, eu realmente não vejo saída para os escuros. Talvez a última cartada, uma invasão fake, também é muito difícil, porque vejam, o Elonzinho domina toda a rede satélite junto com a Space Force. Então fica muito difícil. É claro que eles podem, eles têm brinquedinhos, eles têm projetos negros, eles podem apelar para isso, que é uma missão de alto risco. A chance disso dar ruim é muito grande. Mas quando o desespero bate as portas, eles podem apelar para qualquer tipo de artifício. A questão é, enfim, nós estamos vencendo de braçada. Putin e Kazan hoje, meus amigos, realmente traçando e mostrando que ele é o líder. Deixou bem claro, eu sou o líder da resistência. Mostrando ali um novo modelo econômico, vários países aderindo, mais de 30 países. Ele também intimou o próprio FMI, enquadrou o FMI, colocou no seu devido lugar, e todo o sistema bancário que está colapsando. De fato, estamos caminhando de braçada para uma vitória acachapante. Mas, meus amigos, quando as coisas estão tão favoráveis assim, a gente fica com um pouco de receio, a gente sempre fica pensando, eles vão tentar armar alguma coisa. Eles não vão perder assim tão facilmente. Então vamos observar. Por isso que a atualização do Dr. Steve Greer é tão importante. E a SpaceX, aqui, meus amigos, por que o Elonzinho, uma pergunta aqui maravilhosa, está dominando a indústria de foguetes? Domínio absoluto, assim, total. Praticamente ele tem um monopólio. E a Boeing está falindo, viu? As corporações aeroespaciais escuras, vocês conhecem muito bem isso, eles têm ligação com os programas de acesso especial e dos projetos negros. Estão falindo. Meus amigos, não é só os bancos que estão falindo, não. As corporações também escuras, aeroespaciais, estão falindo. E isto é maravilhoso. Quem está propiciando isso é o próprio Elonzinho. A SpaceX fechou um acordo. É simples, a resposta é muito simples. Porque a SpaceX fechou um acordo com a Aliança da Terra. E agora, meus amigos, o Elonzinho já tem esse projeto que foi sancionado, tem um aval do Loirão. Loirão falou, ok, 2028, Marte. Esse projeto é um projeto de divulgação. Entenderam, meus amigos? Chegando em Marte, vai revelar Ares Prime, vai revelar os insetoides, vai revelar os reptilianos que residem, nativos, indígenas de Marte, vai mostrar que o ar de Marte é respirável, principalmente nos polos, que Marte já está sendo terraformado pelo Gerran Eridion. Tudo isso já faz parte do cronograma da revelação Acúria Matê. Aqui, meus amigos, últimas notícias, tá na tela aqui para vocês. Tá hilário, realmente tá hilário o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Loirão realmente espetacular. Últimas notícias. Loirão diz, há um grupo chamado, aqui, Homens Brancos que Apoiam Harris. Aqui para resumir para vocês. Falaram para ele, Loirão, tem um grupo aí de homens, brancos, caucasianos, que lá tem esse negócio de querer dividir, isso é uma coisa horrorosa, dividir para conquistar, dividir etnias, raças, religião. Isso realmente é pernicioso, mas infelizmente existe e é bastante encralacrado na cultura norte-americana, bastante enraizado. Tem um grupo aí diz que vai votar na Harris. Olha a resposta do Loirão. Não estou preocupado, não. Isso realmente não é um problema. Mas não estou nem um pouquinho preocupado. Nadinha de nada, né, com eles. Porque eu tenho certeza que as suas esposas
e seus amantes estão votando em mim. Ou seja, ele chamou esses eleitores, isso aqui, né, meus amigos? Bem, assim, nem digo sutil, né? Chamou realmente aqui, é disso aqui, exatamente isso aqui. É impressionante. Se você vota na Harris, né? É isso aqui, meu filho, que você é. Impressionante. Isso aqui foi num encontro, meus amigos, onde havia vários democratas. Ele falou isso do lado do Chuck Schumer, que é o líder do Senado, que representa o Partido Democrata. Só tem democrata aqui, né? Mas ele realmente arrasou, né? Detonou. Falando mais sobre esse tema, aqui, Loirão brutalmente assado aqui, destruiu os democratas. O senador Schumer chocado. E o pior, meus amigos, a Kamala simplesmente fugiu, ela não compareceu neste jantar. O Loirão foi convidado, foi lá em Nova York, se não é, foi em Nova York, na cidade de Nova York, e a Kamala simplesmente não compareceu. O Schumer foi visto tendo uma conversa aparentemente cordial com o Loirão antes do jantar começar. O jantar ao Smith, na cidade de Nova York, recebeu o presidente Loirão na noite de quinta-feira, semana passada, sentando bem ao lado de Chuck Schumer, proporcionando entretenimento de qualidade, enquanto o Loirão o criticava duramente, assim como os democratas. E ele teve que ouvir tudo isso do lado do Loirão, quietinho, sem poder se pronunciar. Presidente Loirão, eu costumava pensar que os democratas eram loucos por dizer que homens menstruam. Mas então eu conheci o vice da Harris, o Tim Walz, que é muito pior. Olha só, olha o nível aqui, meus amigos. Loirão, ouvi dizer que Kamala e seu marido reservam um tempo realmente lindo sozinhos no fim do dia, no jantar romântico, íntimo. Só o dog, ela e o teleprompter. Só que ela tem que usar o teleprompter, né, para se declarar para o seu marido. Que coisa. Porque ela não consegue falar, realmente não consegue desenvolver uma fala sem o uso do teleprompter. Vaias no jantar. E Walt Smith, quanto é anunciado, Kamala Harris não poderá comparecer pessoalmente. Ela se juntará a nós mais tarde por vídeo, né, com certeza utilizando um teleprompter. Um script pronto. Presidente Loirão, fiquei chocado quando soube que Kamala estava pulando o jantar de Al Smith. Eu realmente esperava que ela viesse, mas ela vai só enviar um vídeo mesmo. Porque não nos cansamos de ouvir as suas lindas risadas. É uma pena, Loirão falou, que pena, né? Eu gosto muito de ouvir as risadas da Harris. Em vez disso, ele enviou uma mensagem pré-gravada e constrangedora, que repercutiu como aqui, meus amigos, como um pum no meio da igreja. Tá aqui no artigo do Zero Red. Sensacional. Enquanto isso, Loirão realmente fazendo uma campanha incrível aqui, meus amigos, em ação de campanha, rapaz, saiu no Globo ainda, aqui, ó. No McDonald's, Loirão serve fã brasileiro e ouve, não deixe os Estados Unidos se tornarem um Brasil, né? Você veja que nós somos referência, a referência ruim, péssima. Impressionante isso aqui, meus amigos. O candidato republicano à Casa Branca, o ex-presidente dos Estados Unidos, Loirão, apareceu em um restaurante de fast food, ou seja, no McDonald's, na Pensilvânia, nesse domingo. E lembrando que a Pensilvânia é um estado pêndulo. Vestindo-se de funcionário e trabalhando no drive-thru. E daqui a pouco eu vou falar para vocês, o Elonzinho está fazendo uma promoção de $1 milhão por dia. É assim, meus amigos, você assina a petição da liberdade, só de você assinar a petição da liberdade, e você conseguir mais uma pessoa, você já ganha $46. E ainda concorre a $1 milhão por dia. E quem está financiando isso é o Elonzinho. Elonzinho realmente está fazendo a diferença, principalmente na campanha dos estados pêndulo, que de fato decidem a eleição norte-americana. Está tirando dinheiro do bolso, premiando as pessoas. Meus amigos, premiando as pessoas. Maravilhoso, você já ganha $46 aqui. Vestir-se funcionário de trabalho no drive-thru em uma operação que faz parte de sua campanha à presidência dos Estados Unidos. O Elonzinho é simplesmente um gênio. É um gênio do bem. É impressionante, meus amigos. E ele conseguiu burlar a legislação norte-americana. Porque, assim, se ele oferecesse um prêmio para quem assinasse uma petição sinalizando que iria votar no Loirão, seria ilegal.
Mas a questão aqui é a primeira emenda. E é claro, o único candidato que defende a primeira emenda da liberdade de expressão é o Loirão. Então, indiretamente, ele está premiando os eleitores, os eleitores do Loirão. Genial aqui, realmente, essa manobra do Elãozinho. Sensacional. E ele conseguiu os holofotes. Como ele está dando um prêmio de 1 milhão, meus amigos, todos os portais de notícia dos Estados Unidos, Elãozinho está oferecendo $1 milhão por dia. Já tem vários ganhadores recebendo seu cheque ali de $1 milhão. Para mudar a vida, hein? Ficar milionário aqui. E uma operação que faz parte de sua campanha presidente dos Estados Unidos. Para a surpresa de muitos internautas, uma brasileira apareceu na peça publicitária demonstrando apoio ao Loirão e pedindo que republicano não deixe, por favor, Loirão, que os Estados Unidos fique igual ao Brasil, né? Porque o Brasil é referência do pior que existe no mundo. É impressionante. Aqui, meus amigos, mais uma notícia sensacional de geopolítica. Interferência eleitoral. Meta, aqui, notícia do Zero Red, fonte para vocês, por Tilly Durden. Não dá nem para ler, que tá tão pequenininho, meus amigos, até com óculos tá difícil. Interferência eleitoral. Meta admite que o Face censura postagens anti-Kamala. Que decepção, hein? Que decepção! Quer dizer que o senhor estava simplesmente tentando fugir, porque o Loirão tinha prometido, né, que o senhor teria um destino carcerário. Então o senhor estava fazendo teatro, o senhor não foi sincero com as suas palavras. E voltando a fazer a mesma coisa, tá parecendo o pastor Arnaldo, né? Vai lá, peca, pede perdão, depois vai lá e faz a mesma coisa. Incrível isso aqui, meus amigos. O engenheiro sênior do software da Meta admitiu recentemente que o jornalista disfarçado do CafeMet Group, do Face, censurou conservadores. Que coisa feia. O senhor tinha pedido perdão, mandou até uma carta para o Congresso pedindo perdão, telefonando para o Loirão pedindo perdão, chorando, com medo das consequências, mas o senhor voltou atrás novamente. Aí não dá, né? E realmente o senhor terá o destino que já foi previamente estabelecido, profetizado aqui, prognosticado pelo Loirão. Realmente o senhor vai ver o sol nascer quadrado. Cada mundo é feito de escolhas, meus amigos, é feito de escolhas. Aqui, Jevan Gilwad acrescentou que aquele que se opõe à candidatura presidencial democrata, a Harris, a Kavala, em suas postagens terão suas contas banidas e suas postagens rebaixadas. Ou seja, ele não vai ter acesso. Horrível isso aí. Digamos que seu tio Ohio disse que algo sobre Harris ser inadequada para ser presidente porque ela não tem filho. Esse tipo de porcaria, segundo ele aqui, tá, meus amigos, automaticamente será rebaixado. Pouco acesso, praticamente não vai ter acesso nenhum. Ele disse, Ginwald também alegou que a pessoa não seria notificada sobre o que aconteceu, o que significa que sua conta seria banida durante a conversa com o jornalista disfarçado. Ele também mencionou a equipe de integridade da Meta, uma equipe que censura conteúdo por meio de classificadores cívicos, um sistema destinado a banir aqueles que discordam do status. Muito bem. Loirão declarou anteriormente, como vocês bem sabem, que colocaria o Mark, conhecem ele, atrás, teria um destino carcerário. Se ele influenciasse ilegalmente as eleições de 2024, mas parece que ele não ouviu, pediu perdão, chorou, fez exatamente como o pastor Arnaldo. Vai lá, pede perdão, chora e depois vai lá e continua fazendo a mesmíssima coisa. Aquele arrependimento sem vergonha, safado. Aí fica difícil, né, realmente limpar a sua barra, né, Mark? Eu acho que você realmente está pedindo para ter esse tipo de fim. Será um fim trágico. Depois disso, o Mark tentou fazer tudo o possível para restaurar a sua reputação aos olhos do Loirão, tentou se redimir, mas ele volta a fazer a mesma coisa, chegando a dizer a ele que nunca votaria em um democrata. Não vota em democrata, mas censura republicanos. Aí não dá, né, meu filho? Não dá. Palavras não dizem nada, atos sim. Palavras qualquer um pode falar, até papagaio fala. Nós queremos ver o que é ação prática.
Eu sabia, a articulista fala, eu sabia que o Mark estava apenas tentando salvar a cara, fingindo que estava arrependido de toda a censura no último ciclo. Loirão precisa seguir em frente e jogá-lo. Mas você sabe muito bem aonde, né? Isso, naquele lugar aonde vê o sol nascer quadrado. Aqui, Loirão, aqui, meus amigos, está a fonte para vocês. Impressionante. Que coisa. E aqui vocês a conhecem muito bem. Esse sistema, eu já tinha falado na live de sábado, ele pode ser implementado ou não, dependendo das circunstâncias. Não existe roteiro pronto. O que existe é protocolo segundo o movimento do inimigo. Isso aqui é um post do Benjamin Funford. Eu já falei sobre isso e reitero, ok? Fato, meus amigos. Vamos supor que eles tentem algo similar ao que aconteceu no evento 911. Vocês conhecem muito bem, lá em 2001. É claro que isso será implementado, será ativado, o EBS, mas apenas no território norte-americano. Vamos supor que eles tentem algo como uma invasão fake alienígena. Daí já é outros 500. Aí sim, o EBS será estabelecido a nível mundial, ok? Vamos supor que o Loirão vença sem grandes problemas e não tenha nenhuma turbulência. Ninguém tente realmente uma insurgência para que ele não assuma a presidência. Nesse caso, nem haverá EBS, tá? Fato, tá ok, meus amigos? Então as coisas são circunstanciais. Não existe um decreto, vai ter que ser assim. Não existe isso, ok? As coisas mudam conforme as circunstâncias. Muito bem. Isso aqui eu já falei sobre o BD, que emitiu uma diretiva muito suspeita, né, permitindo intervenção militar em assuntos domésticos dos Estados Unidos, que pode indicar que eles estão aprontando, ou pode indicar também que os chapéus brancos vão acabar com a brincadeira. Caso eles tentem algo espúrio, estão entendendo, meus amigos? Uma ação mais enérgica. Não sabemos. Não sabemos. Porque para saber disso, teria que saber o que acontece nos porões, né, nos bastidores. E quando eu falo porões, eu estou falando de serviço secreto espacial. Eu estou falando das agências de inteligência, dos programas de acesso especial e principalmente no que acontece na roda, né, ou seja, na cúpula da Aliança da Terra. E nós sabemos muito bem que isso é guardado a 7 chaves. Nem o JP sabe, ninguém sabe, e às vezes é feito assim para ninguém saber mesmo. Que você não pode municiar o inimigo com informações privilegiadas. Muito bem. Nós podemos apenas especular. Especular. Não tem como afirmar. Se alguém afirmar qualquer coisa para vocês, é um charlatão. Tá? Esta aqui é a realidade. Muito bem. Vamos dar continuidade. Enquanto isso, a Harris comemora a morte do chefe do grupo extremista após se opor veementemente à operação que o pegou, entrando em contradição flagrante. Contradição flagrante, é claro que o eleitor norte-americano está vendo isso. Kamala, vocês conhecem muito bem, está saudando o cancelamento do líder do Hamas, que realmente não vale nada, não vou entrar no mérito, é óbvio que sim, é acima por Israel, mas na primavera passada, quando as forças de defesa de Israel estavam prontas para expandir a sua operação mais no sul de Rafah, ela foi firmemente contra. Quer dizer, você é contra de acordo com a conveniência. Incrível isso daí. Você era contra, agora está aplaudindo. A senhora realmente é uma piada pronta, contradição explícita. Ela até alertou sobre as consequências que, claro, nunca aconteceram. Ao longo do conflito de mais de um ano, a administração Biden e a Harris tem falado com os dois lados da boca. As contradições são abundantes, flagrantes. Claro, a primeira e mais importante contradição é que a administração admitiu que o massacre em larga escala de civis ocorreram em Gaza, mas continuam a amar o aliado mais próximo do Oriente Médio. Os Estados Unidos até os dentes na quantia de bilhões. Incrível, não, é impressionante. Fala, não, vocês estão massacrando, é um desastre, é o Geno, o marido da Cida que vocês estão fazendo ali no território, mas financia
Israel. Quer dizer, contradição, é uma contradição uma após a outra. Chora, né, comemora o cancelamento do grupo do líder extremista, que foi abatido por Israel, mas pouco tempo atrás diz que isso não era para ser feito, era contra. Meus amigos, o eleitor está vendo isso. E agora, para a mais recente contradição gritante, aqui está Harris em março, meus amigos. Israel aqui, olha só, não tem como apagar as palavras do que você disse. Não tem como, é impossível. Israel pode enfrentar consequências se lançar um ataque terrestre à cidade de Rafah, no sul de Gaza, alertou a vice-presidente. Ela mesma falou isso. Pronunciamento dela. E não tem como apagar o passado. E agora ela está comemorando. Quer dizer, a senhora é uma piada pronta. Né? A senhora não, ninguém sabe nem o que a senhora defende, porque a senhora não defende nada. A senhora é uma marionete. É uma marionete. Uma marionete do grupo Bilderberg, do Clube de Roma. É isso que a senhora é. A vice-presidente Harris disse a de Davos, com certeza, sem sombra de dúvidas. Disse em entrevista que foi ao ar no domingo que seria um grande erro para o exército israelense se mover para a cidade. Isso ela falou em março, agora o discurso mudou completamente. Os comentários parecem ressaltar a tensão contínua nas relações entre Washington e Israel, enquanto a batalha nesse último em Gaza continua. Abaixo aqui está ela hoje oferecendo felicitações comemorativas, está festejando. Com aquela risada dela, né? Isso. A Israel pela desencarne do chefe do Hamas, enquanto tenta parecer presidencial, como uma potencial futura comandante e chefe. Claro que não, óbvio que não. A justiça foi feita, os Estados Unidos, Israel e o mundo inteiro estão em melhor situação. Mas a senhora não tinha essa opinião meses atrás. Impressionante, meus amigos, impressionante. E aqui, meus amigos, os discursos estão tão atordoados, assim, sem noção, que o Bill Clinton acabou fazendo campanha pro Loirão. Meus amigos, deu bola fora, marcou gol contra. O Bill Clinton. Ele marcou o gol contra. Olha aqui, tá aqui a notícia para vocês. Tio Bill, mas é o Bill Clinton, tá? Ex-presidente. Acabou de repetir os pontos de discussão do MAGA. Foi isso mesmo. Embora usasse um boné da Harris, mas parecia que ele estava realmente fazendo campanha para o Loirão. Ele certamente não falava como um democrata quando falava sobre a imigração ilegal durante a campanha da Harris. Ele condenando a imigração ilegal. Como assim? Aí não, você realmente está defendendo a pauta, uma das pautas principais, inclusive, da campanha do Loirão, marcando o gol contra. Você pensaria que ele estava fazendo campanha para o Loirão, com base nessa frase de efeito. O Jim Savage, do Blaze News Talent, aqui. Vocês tiveram um caso na Geórgia, não muito tempo atrás. Palavras do Bill Clinton. Então sou eu, tá? Não é o Loirão que está falando isso também, viu? É o Bill Clinton, democrata. Vocês tiveram um caso na Geórgia não muito tempo atrás. Eles fizeram um anúncio sobre isso, sobre uma jovem que foi desencarnada por um imigrante. Disse Clinton. Muito velho de aparência frágil. Tá horrível mesmo, hein? Tá horrível. Eu acho que tá faltando Eu acho que tá faltando a substância. Sabe a substância? Vermelha. Tá faltando no mercado, porque tá horrível, hein? Tá horroroso, hein? Tá feio mesmo, hein? Tá decadente. Decadente. Horrível. Horroroso. Tá horrível. Tá em péssimo estado de conservação. A questão isso que o velho de aparência frágil. Caindo aos pedaços, né? O Bill tá caindo aos pedaços. Horrível. Caindo aos pedaços, meus amigos. Olha aqui. Olha a situação dele. Opa, de novo, gente. Não quer parar. Deixa eu ver aqui. Olha só. Caindo aos pedaços. Horrível. Realmente decadente. É horroroso. Lastimável. Bem, se todos tivessem sido devidamente examinados, provavelmente não teria acontecido. Ou seja, se tivéssemos uma política diferente com relação às fronteiras, isso não teria acontecido. Fazendo campanha pro Loirão. Acho que os republicanos, o Loirão falou isso mesmo. É isso mesmo, Clinton. Ele continuou acrescentando que a América não está tendo bebês suficientes para manter nossa população alta.
Talvez pelas políticas, né? Isso, né? Contra a família, política contra a família, lógico, não nasce bebê, obviamente. As ideologias coloridas. Por isso que o Putin, o Chichal são contra esse tipo de coisa. Exatamente, porque compromete o quê? A geração futura. Então precisamos de imigrantes que tenham sido examinados para trabalhar, ou seja, devido processo migratório, ou seja, legalmente. Isso não condiz realmente com o que estão dizendo na esquerda, diz Gil. O editor-chefe aqui da Braze, meus amigos, Matthew Patterson, concorda acrescentando: acho que há muita dissonância cognitiva acontecendo agora no país. Está sendo bonzinho usando a palavra dissonância cognitiva. Eles estão perdidos. Não estão falando coisa com coisa. Inclusive, já estão marcando gol contra. Meus amigos, incrível, a energia do planeta mudou de tal forma que até mesmo os escuros, meus amigos, estão cooperando para a vitória da luz sem querer. Sem querer, eles acabam ajudando. Impressionante. Ele aponta como exemplo a campanha inteira da Harris, que de repente se tornou a favor de um muro na fronteira. Olha só. Exatamente o argumento que temos defendido há muito tempo, diz Bulgari, em relação à palavra de Clinton. Infelizmente, Clinton não está fazendo campanha para o loirão, está apenas vocalizando uma verdade óbvia e inevitável. Sensacional. Tudo conspirando a favor do loirão. Incrível. Meus amigos, isso aqui é tão descarado. O pro Oriente Médio agora é tão descarado, tão assim, explícito, querendo esfregar na cara. Eles convencem quem com esse tipo de coisa? E o domo? O domo de ferro. Iron Dome. Impenetrável, intransponível. Por exemplo, casa do Natinho atingida por drone do Hezbollah. Calma, 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 muita calma nessa hora. Eles querem fazer você de bobo. Eles querem fazer de bobo, mas não conseguem. Meus amigos, se eles conseguem, o Hezbollah não utilizou nenhum míssil de alta tecnologia, de última geração. Não, um míssil comum. Penetrou o Iron Dome, pior, atingiram a casa do presidente. Bom, se eles podem atingir a casa do presidente, ninguém está salvo. Ninguém está salvo. Eles podem atingir qualquer alvo dentro do território de Israel. Vamos convir aqui. Meus amigos, isso é conveniente, isso é um pretexto. Pretexto. O que o mais Natinho quer? Desde sempre, desde o fatídico dia, que foi 7 de outubro do ano passado, um pretexto aonde o sistema de vigilância mais seguro do mundo, que poderia potencialmente detectar uma barata passando por ali, simplesmente foi desligado convenientemente. O que ele quer é um pretexto para as batalhas intermináveis. Lembrando que ele responde a vários processos. Meus amigos, esse senhor é um déspota. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas, e até os conservadores norte-americanos estão admitindo isso. O que esse senhor quer é arrastar o mundo inteiro, presta atenção, para a 3G para salvar a sua própria pele. Esse tipo de pessoa não vale absolutamente nada. Para ele, a vida humana e uma barata é a mesma coisa. É um psicopata. Dá para vocês entenderem isso? É um verdadeiro psicopata. Não tem mais como defender o Natinho. Líderes conservadores, daqui a pouco eu vou mostrar a matéria, estão se pronunciando. Natinho é um louco. E ele quer levar o mundo para uma 3G. Acordem! Não tem dinheiro mais para o senhor. Governo dos Estados Unidos, loirão, faça isso. Acaba com o financiamento. Porque ele está fazendo mal para o mundo inteiro, inclusive para o seu próprio povo. Vamos fazer as pazes. Vamos entrar no processo diplomático. Outra via. Estão entendendo, meus amigos? Eles querem... E, aliás, isso é uma agenda já conhecida. Né? Puxa vida. É só ver as profecias do Albert Parker, maçom do 33º grau. Ele falou isso em 1870. É só conhecer o projeto Camelot e os seus denunciantes. Ali está muito claro, muito deliberado, que o plano era o quê? Começar a 3G a partir da batalha do sionismo contra o mundo árabe. E o Natinho simplesmente quer cumprir essa profecia, porque ele é um homem deles. Simples assim. Pois bem.
E agora, meus amigos, eles estão esfregando na cara de todo mundo. As pessoas falam, qual é a agenda dos escuros? Teve que ter uma mulher aqui, da Deep State, para esfregar na cara de todo mundo. Este é nosso plano. É isso que nós queremos para você. Você vai ser uma vida maravilhosa, ninguém vai ter nada. Viu? Fim da propriedade privada. É o comunismo a nível mundial. É isso mesmo. É isso que o Fórum de Davos quer para você. Aonde você não terá absolutamente nada, será feliz. E vai viver num sistema de crédito social. E para isso, o senhor tem que se comportar muito bem. Tem que fazer as postagens certas, se comportar X maneira, vai ter que comprar isto, apenas aquilo que nós queremos. Então você vai chegar no supermercado, já deu a sua cota de feijão, já deu. Você só pode comer isso de arroz, já deu também. É este o mundo que eles querem para você. E teve que vir uma palestrante do Fórum de Davos para desenhar isso na cara das pessoas. É isso que o Natinho quer. Este é o objetivo final. Tem gente que não entendeu ainda. E existem muitos políticos que estão promovendo essa agenda. Entendam isso de uma vez por todas, meus amigos. Todo o político, não interessa se ele é de esquerda ou de direita, isso não importa. Realmente não vem ao caso. Todo político que defende a agenda do CLIM, vocês conhecem, tá? Pacto de Paris. Todo político que defende agendas coloridas, fronteiras livres, presta atenção. Todos aqueles que defendem também moeda digital do Banco Central, mas é bom entender, do Banco Central, filiado ao FMI, vinculado ao FMI, ao Banco Mundial, pode saber também. Pode saber. Se for independente, já é outro caso. Né? Pode saber. Defende agenda globalista. Simples assim. Simples assim. Todo também político que defende a censura, pode ter certeza, é globalista. Não importa se ele é conservador, não importa se ele é de esquerda, esquece o viés político. Se ele defende isso, ele quer este mundo aqui que essa mulher mostrou nessa palestra. A jovem líder global do Fórum de Davos, Ida Alck, teve que desenhar. Teve que desenhar. Isso aqui que é a Agenda 2030, que agora eles tiveram que postergar para 2045, porque simplesmente não vai acontecer. Tem que mostrar, porque o pessoal não entende, é impressionante. A gente fala, outros canais tentam falar também. Mas qual que é a agenda? O que eles... Exatamente isso. Defende um futuro sem propriedade. Você não terá absolutamente nada. Vão desapropriar sua casa, tudo que você tem. Tudo será do Estado. Isso a nível mundial. Nível mundial. Estão compreendendo? Tem muitas pessoas que falam assim, mas o que está acontecendo na Venezuela, na Coreia do Norte é horrível. É claro que é horrível. Mas o que eles estão propondo é muito pior, porque é a nível mundial e você não tem onde fugir. Não tem para onde fugir. Então essa é a pior das ditaduras, a tecnocracia. Que é um grupo de técnicos, que vão ditar o rumo da sua vida. E o pior, são todos estrangeiros. Nunca pisaram no Brasil. É isso que eles querem. Aqui, em que bens físicos são alugados e compartilhados. Nada é seu, você vai ter que alugar, ainda você vai ter que alugar. Nunca é conhecido como economia circular, em vez de propriedade privada. Por que você quer ter um celular? Nem celular você vai ter que alugar o celular. A batedeira, a cafeteira, a televisão, absolutamente tudo. Se você pode simplesmente alugá-lo. Por que você não deveria alugar sua geladeira? Ou sua máquina de lavar roupa? Ou lava-louças? Por que você quer ter uma? Ninguém vai ter nada. Quando fala nada, nada mesmo. Não tenha nada e seja feliz. Aqui, resumidamente, aqui para vocês, o teor, o conteúdo da palestra desta sujeita aqui. Está na tela para vocês. Tá aqui, meus amigos. Esse é o mundo que eles querem para a humanidade. E eles têm que esfregar na cara. É bom esfregar na cara mesmo para ver se as pessoas acordam. Porque não é possível um negócio desse. Meus amigos, isso aqui é bem interessante. Saiu no Metrópolis. É uma notícia bem pertinente que chama a atenção. E tem a ver com a política nacional. É claro que também geopolítica. Muito bem. Aliás, é bem extensa, bem ampla.
Lulu teria primeiro encontro presidente. Teria no passado, porque não vai acontecer. Né? No terceiro mandato de Putin, entenda isso, meus amigos. O Brasil, como membro do BRICS, seria natural que tivesse esse encontro com Putin. E até hoje, esse encontro não aconteceu e nem vai acontecer. De repente, não estava tudo certo para esse encontro. Finalmente acontecer, Lulu sofreu um acidente. Um acidente. É interessante, né, meus amigos? E por que será? O encontro de Kazan vai determinar os rumos da economia mundial. Provavelmente eles não vão querer ali que uma pessoa que corta para os dois lados tenha opinião. Se é que vocês me entendem. Tem um pezinho no globalismo. Lembrando que isso é fato, é notório. Infelizmente, o nosso governo defende várias pautas globalistas. Você só vê a listinha que eu falei, passada, praticamente todas. Todas! Diferente do urso, por exemplo. Mas nem o Xi Jinping, tem o PCC, defende essas pautas globalistas. Mas o Lulu defende. Estão compreendendo? Que é óbvio que vem de ONGs, de metacapitalistas. Fica bem complicado. Fica difícil. Fica realmente muito difícil. Estão entendendo, meus amigos? Vocês têm que entender o teor das coisas, tem que compreender. Alguém pode dizer assim, mas por que o Putin e o BRICS não expulsam o Brasil? Meus amigos, é muito melhor você ter... Antes de tudo, o BRICS é um pacto comercial. Então é melhor você comercializar com o Brasil, que é uma forma de você ganhar dinheiro, né, que deixar, por exemplo, o Brasil comercializar única e exclusivamente com os Estados Unidos e com a Europa. Então a situação que já é ruim ficaria pior ainda. Tá? Então, antes, o BRICS tinha um viés apenas econômico. Agora, ele tem um viés o quê? Político, militar e econômico. Então, é outro nível. É outro nível, também é outro nível de confiança. Principalmente para aqueles que fazem parte da cúpula. Então, uma coisa é a formalidade e outra é quem dita as regras de verdade. Tanto é que na cúpula de Kazan, o Putin deixou bem claro que quem manda é ele. Quem manda é ele. Independente de quem seja o próximo presidente, formalmente falando do BRICS. Estão compreendendo? Porque uma coisa é o que é dita oficialmente e a outra é o que acontece na prática. São duas coisas totalmente diferentes. Tem pessoas que chegam para mim e falam, mas por que a Dilma é presidente do Banco do BRICS? Meus amigos, isso aí é uma formalidade. Mas escrevam o que eu estou dizendo, porque é o seguinte, o presidente do Banco do BRICS é rotativo, assim como o presidente do BRICS também, tá? Isso é rotativo, tá? Dos 5 principais membros. Então chegou na hora do Brasil, o Brasil teria a prerrogativa de sugerir, né, de indicar a presidente. E ele indicou a Dilma, tá tudo certo, mas quem realmente manda nas finanças do BRICS não é a Dilma. Tá? Não é ela. Ela é apenas uma figurante. Isso que vocês têm que entender. É um figurante. O Putin deixou bem claro, quem manda aqui sou eu. Estão entendendo? Espero que vocês tenham compreendido. Muito bem. Gratidão. É para não confundir alhos com bugalhos. Nem tudo que parece é. Uma coisa é o que é mostrado e outra que acontece na prática. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a formalidade e a outra é a prática do que é feito. Aqui, meus amigos, só que é uma prova incontestável que as forças da luz, que a Aliança da Terra está intervindo, meus amigos. E não vai deixar o Natinho arrastar o mundo para uma 3G. Documentos vazados da inteligência dos Estados Unidos relacionados aos preparativos de ataque de Israel ao Irã aparecem online. Vazamento, meus amigos! Quem será que vazou essas informações confidenciais? De repente apareceu online. Horrível. Que coisa! Muito provavelmente a mãozinha do Pentágono. Quem acompanha o canal sabe muito bem que veio um denunciante e falou, o Pentágono já está farto dessas políticas. Se rebelou, aliás, ele está comandando as políticas externas, assumindo as políticas externas dos Estados Unidos. Um grande vazamento de documentos confidenciais dos Estados Unidos apareceu online no sábado. Ou devemos qualificar os supostos vazamentos, ou pelo menos 2 documentos top secret, ambos marcados como NU4,
que está entre as classificações mais altas. Meus amigos, por um documento classificado desse nível vazar, é porque alguém ou um grupo está sancionando isso, fato. Está patrocinando isso. Não tem o que questionar dentro dos Estados Unidos. E quem seria? Quem? Não é o Raimundo Nonato, não. É a Aliança da Terra. Já que indica que a inteligência específica não pode ser compartilhada com agência de inteligência estrangeira aliadas, com exceção do Five Eyes, que são todos os países de língua inglesa. Aliança dos países de língua inglesa. Uma reportagem no Última Hora do Axios sugere sua autenticidade. Documentos são legítimos, viu? Não são documentos falsos, não. Autoridades dos Estados Unidos estão extremamente preocupadas com uma possível grande violação de segurança, depois que 2 supostos documentos de inteligência dos Estados Unidos sobre os preparativos de Israel para um ataque ao Irã foram publicados. Por uma conta do Telegram, afiliado ao Irã. Entregaram de bandeja para o Irã. O Irã tá aqui todo de bandeja para vocês. É como vai ser o contra-ataque do Natinho. Tudo aqui bonitinho, porque você sabe, ele tá querendo arrastar o mundo para uma 3G. Entregando para vocês, simplesmente esse plano será abortado. Porque o objetivo é isso, é abortar, porque ele quer arrastar os Estados Unidos para a Terceira Guerra. E os próprios conservadores que eu vou mostrar para vocês já estão percebendo isso. Acordaram? Acordaram do sono profundo. Entenderam a intenção desse senhor. Escreveu o Barak Heg, que mantém fontes militares de inteligência israelense próximas. Que coisa, meus amigos. Que coisa. O Pentágono tá igualzinho o Lulu. Eu não sei de nada. Eu não sei como aconteceu isso, sinceramente. Eu não tenho nada a ver com isso. O documento inclui que teria sido escrito pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, NGA, e o Departamento de Defesa, apelidado de Relatório de Inteligência Visual, e distribuído nas comunidades de inteligência dos Estados Unidos, IC, início dessa semana, datado de 14 e 16 de outubro. Nem o Pentágono, presta atenção, nem a NGA ofereceram confirmação oficial ou comentários. Nem é provável que o façam. Chegaram ao Pentágono, viu, Pentágono? Você vazou aqui, documento, NGA, o que vocês têm a pronunciar? Falou, eu não sei de nada. Bancaram, deram uma aqui de Lulu. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada, não tenho nada a ver com isso. Simplesmente, sem comentários. Não tem comentários sobre o vazamento desses documentos confidenciais. De alto nível de classificação, ou seja, super secretos. Os documentos apareceram primeiro em um canal pró-Irã do Telegram. A Axios identificou o nome do canal como My Ost Spectator. Interessante. E o Natinho, com certeza, deve estar assim, nos planos. Inclusive, isso aí era uma das metas, dos escuros. Davos me deu essa oportunidade. Aliás, é a única maneira de manter no poder. Você tá chateado agora, né, Natinho? Chateado. Você queria arrastar o mundo para 3G, você não está conseguindo. Realmente você está sendo frustrado. Seus planos estão indo para água abaixo. Os documentos estão aqui, viu, meus amigos? Esses aqui são os documentos classificados. Uma cópia aqui para você. Aí é triste. Triste. O senhor que é um psicopata, que é uma marionete de Davos, da BlackRock, do Clube de Roma, dos globalistas. Simplesmente seu plano foi frustrado, porque você não contava com a astúcia dos chapéus brancos. Não é verdade, Natinho? É muito triste, mas não. Na verdade, eu estou muito feliz. Pois bem. Aqui. A mídia hebraica expressa frustração quando supostamente documentos vazados da inteligência americana expõem os preparativos de Israel para um ataque ao Irã. Choro é livre, né, Natinho? O choro é livre. Aqui estão 2 dos supostos documentos vazados. Aqui para vocês. Tá online. Todo mundo tem acesso. Não é só o Irã, não. Todo mundo. Planeta Terra inteiro. Meus amigos, isso aqui abre um precedente bem interessante com relação à divulgação. Por quê? Porque se o Pentágono e as agências de inteligência conseguiram vazar um documento super secreto, de classificação altíssima, é porque eles podem vazar qualquer tipo de documentação. Meus amigos, os escuros nesse momento devem estar se borrando nas calças por causa disso. Eles sabem disso. Já imaginou sair os documentos Majestic 12 sobre antigravidade?
Sobre as tecnologias suprimidas? Sobre a existência dos extraterrestres? Parece que esse pode ser, sim, o próximo passo. Estão compreendendo? Isto aqui também é uma prova inquestionável, contundente, que a Aliança da Terra está controlando a situação e vencendo. Estão entendendo, meus amigos? Isso aqui é uma argumentação muito forte, um indicativo muito forte. E nós temos que nos ater aos fatos. Realmente maravilhoso, maravilhoso. E o Natinho deve estar, meus amigos, assim, realmente arrasado. Arrasado. Ele e o Zé, né? E quer arrastar o mundo para uma 3G. Porque a 3G só beneficia quem? Os dominadores globais. Seria a saída perfeita para eles, nesse momento. A única, talvez uma das únicas saídas. E esta carta na manga, que eles estavam apostando, simplesmente faliu, que também poderia comprometer as eleições dos Estados Unidos. Isso viria muito bem a calhar. Soltar uma 3G, acabou. A eleição seria cancelada. É tudo que os escuros gostariam nesse momento. É um sonho de consumo deles. E isso foi para vala. Pro desespero do Natinho, pro desespero não só do Natinho, porque o desespero do Natinho aqui representa o desespero da Deep State a nível mundial, que é o retrato perfeito da situação dos globalistas. Se você duvida que os conservadores acordaram e perceberam quem é o Natinho de verdade, a gente está falando isso há muito tempo, e tem gente ainda sem noção, que ainda está preso nessa dicotomia, na Matrix, está muito ainda encalacrado a Matrix, que chega para mim e fala, você é pró-Irã, você está de brincadeira. Meus amigos, eles usam os dois lados, sempre foi assim, financiam os dois lados, e quem ganha são eles. Está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Eu não defendo lado nenhum, eu defendo o lado da paz. Eu defendo a revelação das tecnologias, é isso que eu defendo. O que eu defendo é o fim do globalismo. Agora, eu não vou ser uma marionete e não serei usado pelos globalistas como massa de manobra. Agora, se o senhor quer fazer isso, o problema é seu. Muito bem. Quer ser massa de manobra? Ótimo, beleza. Um idiota útil, em outras palavras. O problema é seu, a escolha é sua. É livre-arbítrio. O que a gente vai fazer? Por que os Estados Unidos deveria travar batalhas pelos anti para Israel? É uma ótima pergunta. E quem está falando isso é um dos maiores líderes republicanos. Aqui, Ron Paul. Olha só. Do Ron Paul Institute. Quando você assume o papel de policial do mundo, palavras dele, não são minhas, tá? Não se surpreenda quando países que não conseguem lutar suas próprias batalhas ligam para o 911. Estados Unidos não pode ser mais o 911, a polícia mundial. Tá? Não tem mais como, está prejudicando a nação. Exatamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos, em duas frentes. Está levando o nosso país à falência financeira. Em falar, meus amigos, que a dívida interna dos Estados Unidos é recorde, é impagável. 35 trilhões de dólares. Vai pagar daqui a pouco, vai chegar a 1 trilhão só de juros por mês. Isso aí é o retrato da falência, é a falência anunciada, esgotando as forças armadas que deveriam servir o nosso próprio interesse nacionais e ameaçando arrastar os Estados Unidos para a 3G. Agora entendeu tudo, coisa que a gente já está falando há muito tempo, aqui mês após mês. Aí tem que aparecer um líder republicano para as pessoas acreditarem. Não precisa acreditar em mim, acreditar nele agora. Não precisa acreditar mais no Demis Viana e em outros canais também que falam essas verdades. Assim como Marcelo Rossi também que fala, na questão de geopolítica ele é perfeito. Verdade, meus amigos. É pura verdade. Impressionante. Tem pessoas que gostam de ficar na dicotomia, né? Não querem tomar a pílula vermelha, mas de jeito nenhum. Pois bem. Esgotando as forças armadas que deveriam servir os nossos próprios interesses nacionais. E é verdade, meus amigos. Os Estados Unidos está sem munição, literalmente, a Europa. Literalmente. Envia tudo pro Natinho, é tudo pro Zé. Comprometendo até a segurança nacional dos seus respectivos países. Chegou a esse nível. Muito bem. A real intenção não é difícil de entender.
A Ausante está à beira de perder uma batalha com o urso. Está desesperada. Verdade. A derrota é iminente. Aliás, não tem sequer força material humano para continuar essa batalha. Falta material humano, ou seja, soldados. Acabou. Não tem mais ninguém. Ninguém. Isso é verdade. Isso é fato. Para atrair os militares dos Estados Unidos para a luta. Então, qual que é o objetivo dele? Vamos atrair agora. Porque é o seguinte, meus amigos. O que o Zé da Ausântia e o Natinho têm em comum? Ambos precisam da guerra. Caso contrário, eles serão depostos. Se tiver paz, eles são depostos automaticamente. Automaticamente. Isso é o fato. O que sustenta eles no poder são essas batalhas intermináveis. Então, na cabeça deles é o seguinte: para eu salvar a minha pele, eu vou levar o mundo inteiro para a batalha nuclear. Se isso não é cabeça de psicopata, eu não sei mais o que é. É assim que eles pensam. Houve inúmeras oportunidades de evitar essa batalha sangrenta. Mas a cada passo, mais de 1 milhão de pessoas desencarnadas já, viu? Só na Ausântia, viu? Mais de 1 milhão. Mas a cada passo, a liderança usantiana ouviu pessoal globalista, né? Como o Boris Johnson, por exemplo, e olha que o Boris Johnson se diz conservador. Por isso que eu falo, meus amigos, que tá na dicotomia de esquerda e direita, vamos pensar direitinho, porque tem de direitista também que coopera com o globalismo, é coisa sensacional, porque você tem que entender a agenda, tem que ver o que ele defende. Eu sou conservador, mas ele vai ali, enfiando ali, por trás de você, não posso nem fazer o termo aqui, toda a agenda globalista, e você acha lindo, né? Porque ele é conservador. Não dá, né? Aí não tem condição. E decidiu continuar lutando contra o urso até o último zantiano. Mas agora que eles estão quase no último zantiano, né? Chegaram nesse ponto, eles estão nos pedindo para intervir e lutar contra o país com mais brinquedinhos, núcleo do planeta, ou seja, eles querem a 3G. Meus amigos, o líder republicano falou, vamos cair fora, nós não podemos ser bobos. Acordem, republicanos! A Rússia em uma batalha que não poderia estar mais alheia aos nossos reais interesses. A resposta de Washington deveria ser bem simples, mais firme. Presta atenção. Qual deveria ser a resposta de Washington, segundo esse líder republicano? Nada mais de brinquedinho, viu? Acabou, não tem mais financiamento, não tem mais brinquedinho, nada mais de dinheiro, bilhões e bilhões de dólares. Enquanto isso, nossas fronteiras aqui estão um desastre. Crise financeira. Por quê? Porque financiando o senhor, não. Interesse nacional em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Nada mais de brinquedinho, nada mais de dinheiro. O Zé que é um pedinte internacional, arrastando bilhões e bilhões de dólares do contribuinte norte-americano. Você está por sua conta, se vira, meu filho. Se vira nos 30, está por conta própria. Faça as pazes. A melhor coisa a fazer entra no acordo de paz. Aliás, o acordo de paz já foi proposto lá atrás, vocês não quiseram. Nós não temos nada a ver com isso. O mundo vai viver muito bem sem vocês. Em outras palavras, o mundo não vai mudar o quê? Não muda nada. O que muda para os Estados Unidos se parte principalmente do território, porque a única reivindicação do urso é o seguinte, que a Ausântia não faça parte da OTAN. Muda o quê para o cidadão americano? Nada. Muda o quê para o europeu, para o cidadão americano? Nada. Absolutamente nada na questão geopolítica. Nada. Então isso não faz sentido. Muda sim, é óbvio. Atende os interesses única e exclusivamente dos globalistas. Os Estados Unidos seriam mortalmente feridos se o povo do leste da Ausântia tivesse permissão para se separar de Kiev e se juntar à Rússia? Claro que não! Ele teve que discursar publicamente para ver se o pessoal acorda. O mesmo acontece com o minúsculo Estado pária de Israel. E veja quem está falando isso é um republicano. Entenda uma coisa, meus amigos, o povo de Israel é um povo maravilhoso, é um povo que eu respeito muito, tá? Eu admiro pra caramba, mas o líder deles, isso que você tem que entender, Natinho não vale um tostão furado. Ele faz mal pro povo de Israel. Entendeu pra eu entender? Ele faz mal pro seu próprio país e faz mal pro mundo inteiro. Tel Aviv, em resposta ao ataque. Olha aqui, Tel Aviv, em resposta ao ataque do grupo extremista, naquele fatídico dia, no dia 7 de outubro de 2023.
A gente sabe que eles facilitaram, né? Foi facilitado. Meus amigos, nesse período, o Natinho estava por um triz para ser deposto. Eu só conheci a história. Passeatas massivas. Então isso veio muito bem a calhar, como diriam os nossos amigos portugueses. Isso foi conveniente. Ele precisa dessas batalhas. Lançou uma batalha para aniquilar os palestinos de Gaza, invadir e ocupar o sul do Líbano e degradar os militares do Iraque e da Síria e enfrentar o Irã. Só isso. Uma guerra generalizada, é isso que ele quer. Tá cutucando todo mundo. Fustigando todo mundo. E querendo nos enfiar nesse rolo todo aí, ou seja, o mundo inteiro, para acabar com o mundo. Esse é o objetivo desse maluco, desse psicopata. Não vamos cair mais na dele. Tá na hora de acordar. Mas os militares israelenses não têm nem de longe a capacidade, homens, e brinquedinhos e munições. Eles não podem lidar com tantas frentes de batalha. É impossível. Excetuando o seu arsenal, núcleo, e lutas tantas batalhas em tantas frentes. Isso é insustentável, manter tantas batalhas em tantas frentes diferentes. Então tem exigido cada vez mais o envolvimento nosso nos conflitos, ou seja, dos americanos. Os Estados Unidos já forneceram cerca de 23 bilhões em ajuda militar adicional a Israel. O Zé pode chegar a 95 bilhões. Coisa absurda. Empregaram ativos, acumulado. Empregaram ativos militares dos Estados Unidos na região para abater mísseis e fornecer mais brinquedinhos e inteligência. Mas ainda não é o suficiente para Israel. Exatamente igual o Zé. Para lutar contra o Irã com suas capacidades militares significativas, Israel parece desesperado para arrastar os militares dos Estados Unidos para a batalha, ou seja, para a 3G. Isso não é maneira de usar membros das Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso é o oposto. De apoiar nossas tropas. A resposta de Washington à tentativa de Israel de nos arrastar para a batalha com o Irã deveria ser a mesma que da Usantia. Nada mais de brinquedinhos, viu, Natinho? Acabou. Nada mais de dinheiro, sem financiamento. Você está por sua conta. Se vira, meu filho. E faça as pazes. Sensacional. Aqui, Ron Paul, líder republicano. É assim que a política externa pró-América se parece. Nossos fundadores atenderam isso muito bem e escreveram sobre isso frequentemente. É chamado de não intervenção. América em primeiro lugar. Maravilhoso. Quem sabe agora as pessoas acordem de verdade. Porque agora quem está falando não é o Demis. Agora é o Ron Paul. Pois bem. E o Elonzinho, meus amigos, o Elonzinho está apostando tudo na vitória do Leirão. Tudo! Sua carreira, sua reputação e sua fortuna. Eu nunca vi isso na minha vida. Tanto é que ele falou com o Tucker Carlson, olha, se o Leirão não vencer, eu estou full. E provavelmente eu vou pra cadeia e vou perder tudo. E deu risada, né? Por isso que ele tá, meus amigos, ele tá apostando tudo na vitória do Leirão. PAC da América, Elonzinho lança doação de $1 milhão por dia para signatários da petição. Então, se você for um signatário da petição, você está concorrendo a $1 milhão. Aqui eu fui o primeiro Felizardo aqui. Primeiro Felizardo, ganhou o primeiro $1 milhão aqui. Entregue na mão pela aqui, América PAC, entregue aqui pelo Elonzinho. Ganhou $1 milhão. Que maravilha, hein? Aqui. Elonzinho continuou sua turnê pela prefeitura, pelo estado crítico da Pensilvânia. Lutando bravamente. Usando todos os recursos, meus amigos. Pessoa inteligente. Campo de batalha noite de sábado, dessa vez, cidade operária de Hamburg. Falando para milhares de pessoas lotadas dentro de uma mega igreja, antiga sede da AMAP Incorporated. Elonzinho subiu no palco, rock and roll. Tem gente falando assim, meus amigos, tem cada coisa que eu vejo aqui nas postagens, assim, nos comentários, que eu fico indignado, né? Lógico que eu tenho que apagar o negócio desse. Fala assim, alegando que eu falo o Elonzinho porque eu tenho intimidade. Sacanagem. Eu falo o Elonzinho por causa dessa... Nem vou falar. Por causa dessa plataforma, por causa dos algoritmos aqui, tá? Então eu tenho que usar Elonzinho, sim senhor, e vou continuar usando. Elonzinho subiu no palco com rock and roll, tocando ao fundo. Quase imediatamente ele anunciou uma doação de $1 milhão por dia. A promoção começou na noite de sábado, ela vai até a eleição de novembro, todos os dias.
Está aberta a qualquer um que assine a sua petição online, apoiando a Constituição dos Estados Unidos. Quem é o único que realmente apoia a Constituição dos Estados Unidos? É o Loirão. É a primeira emenda. É o Loirão. Porque assim, meus amigos, se o Elãozinho chegasse, como eu havia dito no início da live, olha, é o seguinte, se você votar no Loirão, você vai concorrer a $1 milhão. Ele não pode fazer isso. Entendeu, meus amigos? Então a pessoa vota uma petição que ele é pró, ele defende, ele é um signatário da primeira emenda dos Estados Unidos de liberdade de expressão. E o único que defende isso é o Loirão. Apoiando a Constituição dos Estados Unidos. Um dos desafios que estamos enfrentando é como fazer as pessoas saberem sobre petição. Então ele estava fazendo essa petição, mas era um desafio o quê? Fazer a propaganda, o marketing, para que chegassem mais pessoas. Ele teve essa brilhante ideia. Na hora que o Elãozinho anunciou $1 milhão, todo mundo começou a fazer propaganda pro Elãozinho. Todas as postagens. CNN, todo mundo. Elãozinho está doando $1 milhão. Realmente o Elãozinho é genial. Você é de Alfa Centauro mesmo, Elãozinho. Impressionante. Elãozinho disse à plateia de trabalhadores braçais, muitos quais eram jovens com famílias, acrescentando: essa notícia eu acho vai realmente bombar. E bombou mesmo. Aqui. No X, Elãozinho escreveu: o objetivo do prêmio de $1 milhão por dia é maximizar a conscientização sobre nossa petição para apoiar a Constituição. Que cabo eleitoral que você arrumou, Loirão? Que cabo eleitoral. Este sim, hein? A Organização de Ação por um Melhor do Mundo, sem sombra de dúvida. A Organização de Ação Política de Elãozinho, a American PAC foi responsável pelos eventos da prefeitura e distribuirá $1 milhão diariamente para qualquer um que assinar a petição. O usuário do X, o Dog Designer, observou: Elãozinho realmente sabe como fazer com que a mídia tradicional promova de graça. Aqui, meus amigos, todo mundo promovendo. Tá aqui no Google. Elãozinho, todos os portais, até na Reuters, NBC News, todo mundo, Washington Post, todo mundo anunciando. Agora todo mundo sabe. E o estado da Pensilvânia, os estados pêndulo, todo mundo colaborando, conseguindo movimentar aqui. A estratégia do Elãozinho é incrível, sensacional o que o Elãozinho fez, meus amigos. Fantástico, maravilhoso. E quando a gente vê um negócio desse, a gente realmente percebe a vitória, e isso está dando resultado. O estado da Pensilvânia, meus amigos, parece que está 70% na pesquisa, votando pro Loirão. E quem fez isso acontecer? Elon Musk. Loirão vencer, tá? Escuta o que eu tô falando. Boa parte disso veio do Elãozinho, quem fez acontecer. Ele tem muito mérito. Muito mérito. Ele está fazendo, de fato, a diferença. Realmente espetacular. Não só na sua plataforma X, e outra, investindo, fazendo palestras. Meus amigos, ele está realmente engajado. O engajamento está indo todo de cabeça na campanha. Realmente sensacional. E ele nunca fez isso na vida. Tá? Nunca. A petição que Elãozinho pediu que as pessoas assinassem diz: a primeira e a segunda emendas garantem a liberdade de expressão, o direito de portar brinquedinhos. Ao assinar abaixo, prometendo meu apoio à primeira e à segunda emenda dos Estados Unidos. Só isso. Eu prometo meu apoio à primeira e à segunda emenda dos Estados Unidos. É claro que o único que defende a primeira e a segunda emenda, é óbvio, é o Loirão. Nossa meta é conseguir que 1 milhão de eleitores registrados em estados indecisos assinem em apoio à Constituição, especialmente a liberdade de expressão e o direito de portar brinquedinhos. Este programa é aberto exclusivamente aos eleitores de estados da Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e Carolina do Norte. Ou seja, todos os estados pêndulo que realmente decidem a eleição dos Estados Unidos. Elãozinho está fazendo a diferença de verdade. E colocando dinheiro do bolso, ele está apostando tudo que ele tem na vitória do Loirão. Expira em dia 21 de outubro, diz a petição. Tá aqui a petição, meus amigos. Se você fosse americano, você assinava isso aqui, ó. É concorrer a $1 milhão. Maravilhoso por dia. Enquanto isso, meus amigos, as casas de apostas
do mundo. Aqui, meus amigos, as principais casas de apostas do mundo. Pessoas que colocam o seu dinheiro ali, meus amigos. Então não é brincadeira, não, porque eles vão fazer pesquisa. Geralmente essas pessoas que nas casas de apostas fazem pesquisa, eles também usam vários parâmetros diferentes. Então são pessoas bem abalizadas. Loirão, 65,5% de chance, Camargo. Apenas 34,5%. E parece que essa diferença aumentou ainda mais. Ainda mais. Realmente, o Loirão está com o caminho aberto para vitória. E a Aliança da Terra derrotando o inimigo de forma acachapante. Impressionante. Sergei Lavrov, aqui, meus amigos, dá a impressão que, tal como o Bigodinho colocou sobre bandeiras bigodistas a maior parte da Europa, os naristas, né, como diria a Thaisa Kashimoto, a maior parte da Europa, incluindo os franceses, espanhóis, escandinavos, da mesma maneira, os Estados Unidos estão agora unindo a Europa para que ela assuma o maior peso da batalha contra o urso, Sergei Lavrov. Muito bem. Muito bem. O ouro ganha força, meus amigos, ameaçando o sistema financeiro baseado em dólar, diz especialista. O preço do ouro disparou, aumentou o sinalizão para a transformação da economia mundial e ameaçando o sistema financeiro baseado em dólar, ou seja, o sistema fiduciário, o sistema globalista, em xeque. Acredita o presidente do colégio norte-americano, Queens, colégio da universidade aqui de Cambridge, area. Essa tendência ameaça fragmentar significativamente o sistema global, minando a influência internacional do sistema financeiro dos Estados Unidos. Isso afetaria a capacidade dos Estados Unidos de informar sobre os resultados, influenciar, prejudicando os sistemas de segurança nacional deles. Disse o especialista durante uma entrevista ao jornal Financial Times. Segundo ele, essa tendência se deve à grande perda de confiança na capacidade dos Estados Unidos em gerenciar a ordem mundial, não os Estados Unidos. Meus amigos, os países do mundo agora entenderam que os globalistas não podem mais ditar o rumo do mundo e as finanças mundiais. Está impressionado? Se não está impressionado, deveria estar. Porque o mundo, nós estamos realmente vivenciando um mundo novo. O mundo está se transformando, se modificando para melhor. Agora o boletim do Benjamin Fufort. Benjamin Fufort, meus amigos. O mundo está se aproximando de uma espécie de clímax. Verdade. Grande clímax. Ponto mais alto. Que irá reverberar através da história. E talvez até pela eternidade. Sim, será um grande marco da humanidade. Um grande marco. Isso não é exagero. Óbvio que não. A reunião do BRICS dessa semana no URSS está acontecendo agora, em Kazan. E as eleições presidenciais dos Estados Unidos no dia 5 de novembro. Faltam poucos dias, meus amigos. Não são acontecimentos políticos comuns. Eles determinarão o futuro da humanidade durante milhares de anos. Palavra do Benjamin Fufort. Será que haverá um novo Bretton Woods do BRICS em Kazan? Lembrando que o Bretton Woods, meus amigos, foi no fim do segundo confronto mundial, né, onde foi determinado a nova ordem financeira. Nesse momento foi formado o Banco Mundial, o FMI, tudo isso, toda essa estrutura do sistema financeiro globalista foi estipulado, foi formulado nesse Bretton Woods, denominado Bretton Woods, que determinou a nova ordem financeira pós-guerra. Parece que é isso, sim, com certeza. O sistema financeiro é um processo pelo qual a humanidade decide o que fará do futuro. Descobrimos que esse sistema financeiro foi capturado de forma fraudulenta por bandidos que querem acabar com reduzir a população mundial. Né? Alguns dizem 90%. Pois bem. E escravizar o resto. Verdade. A própria Helena falou, meus amigos, na atualização, na sua última atualização de segunda-feira, que os Kilitokut, né, que agora são comerciantes, apesar de não fazerem parte da Federação Galáctica de Mundos, encontraram em outra dimensão as naves com híbridos aqui da Terra. Milhares e milhares de híbridos. Vocês já imaginaram quando isso for revelado? Milhares e milhares de híbridos
produzidos a partir do DNA humano. Milhões, milhares não, chegam a milhões. Milhões e milhões. Em estase, ali, uma nave abandonada, porque quando a Rainha Grey foi destruída, eles também acabaram desencarnando, né, porque aquela consciência de colmeia, quando você destrói um, todos são destruídos simultaneamente. E eles tinham como intenção substituir a população da Terra por esses híbridos. Ou seja, eles iriam inserir o DNA desses híbridos no nosso DNA e todos nós perderíamos completamente a nossa alma. Seríamos como robôs orgânicos. Robôs orgânicos. Obedecendo uma consciência de colmeia exatamente igual aos Sleep High, os Down, que são os Greys responsáveis pela maioria das abduções, os contratos que foram ali firmados, não pelo Eisenhower, mas pelas costas dele, né, através dos Majestic 12. E quem promoveu isso foi o Truman e o Allen Dulles, que era o chefe da CIA na ocasião. Vocês já imaginaram quantas pessoas descobrirem isso? Milhões e milhões de pessoas que foram abduzidas até 2021, onde seu DNA foi utilizado, né, para esse tipo de coisa. E o pior, muitos foram levados como escravos intergalácticos, pessoas desaparecidas, muitas pessoas desaparecidas, desencarnadas. Quando a população saber disso, será o fim das instituições, ninguém mais vai confiar nas instituições. Todo o sistema vai quebrar, meus amigos. E como eu mostrei para vocês, se os chapéus brancos já estão vazando informações confidenciais que acabaram com as pretensões do Natinho, né, de arrastar o mundo para uma 3G, com certeza esses documentos muito em breve irão vazar. E é isso que se trata da revelação catastrófica. Isso é revelação catastrófica, vazamento de informações. E isso, eles já estão sinalizando, ó, ficam de vocês que logo, logo a gente vai. Isso aqui é só o começo, meu filho. É só o começo. É só o começo. Porque nós vamos trazer informações bombásticas que vão deixar as pessoas com a cara no chão. Cara no chão. A humanidade aprendeu sobre isso e os bandidos serão privados do poder. Isso significa que a humanidade será livre para determinar seu próprio futuro. É bom entender isso. Nós seremos livres, meus amigos, não para o ser extraterrestre chegar aqui e ditar as normas. Não para que um ser hiperdimensional, muito menos um ser hiperdimensional vai querer ditar normas para vocês. Para vocês realmente poderem construir. Nós construímos, no caso, o nosso futuro. Nós que vamos determinar isso. Ninguém vai fazer isso por nós. Por isso que o Jorge Cavasselas, meus amigos, foi bem claro. Os 3 almirantes já estão aqui. Inclusive, ele vai se encontrar com esses almirantes. E ele vai ser integrado novamente à Marinha dos Estados Unidos. E ele vai receber essas capacidades junto com outras pessoas. Meus amigos, esses 3 homens têm poderes psíquicos análogos aos dos mestres ascensos, já estão na Terra. Porque não pode ser, meus amigos, uma entidade hiperdimensional não pode fazer isso por nós. Tem que ser nós mesmos. Humanos ensinando humanos a como ser um super ser. Instruindo humanos. E isto não viola a primeira diretiva. Realmente um plano perfeito da Federação Galáctica de Mundos. Realmente sensacional. E quando eu vi isso, muito provavelmente, quando eu vi os Wikimakers falando que no ano 2700 nós já seríamos seres da 7ª densidade, ou seja, seres hiperdimensionais, eu falei, mas que evolução rápida. Em menos de 700 anos se tornaram um ser hiperdimensional. Nem os pleiadianos conseguiram isso. Nem os arcturianos conseguiram isso. Depois que eu recebi essa informação do Jorge Cavasselas sobre os 3 almirantes da Marinha que retornaram depois de uma expedição espacial extrasolar, aprendendo espiritualidade com vários povos diferentes, onde se tornaram como cavaleiros Jedi, né, no nível análogo, aqui fazendo uma comparação com Star Wars. Tamanha a sua capacidade, a sua qualificação psíquica. Eu entendo, meus amigos, que se eles chegaram lá e eles vão ensinar, isso é que incrível,
Isso está ao alcance de todas as pessoas. Nós vamos chegar muito rapidamente na 7ª densidade. Impressionante. Né? Uma evolução rápida. Rápida. Bem rápida mesmo. Talvez a gente permaneça ali, acho que poucos anos, talvez 1 ou 2 anos na 4ª, já vamos permanecer ali na 5ª densidade um bom tempo. Rapidamente iremos para a 6ª densidade e vamos deixar a fisicalidade. Incrível. E segundo os Windmakers, já por volta de 2700. Incrível. Então, eu achei que isso era muito rápido. Agora eu parei para pensar, olha, agora mudou tudo com essa nova informação. Com certeza isso vai se realizar, sim. É fantástico. Aqui, meus amigos, o Albert Piker, aqui, pessoal do Cabaldo, é no século XIX, meus amigos. Os Antia, Zé, estava tudo planejado antecipadamente. Antes, se você conhecesse o projeto Camelot, você já saberia a intenção do Natinho. Já saberia a intenção do Zé, lá da Ucrânia. Eles já saberiam. A Terceira Batalha Mundial tem a ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. E os agentes globalistas estariam infiltrados em ambos os lados, fomentando, dividindo para conquistar. E quem que se beneficia com isso? Nós. E quem defende um lado ou outro é o idiota útil. Tá muito bem. Nós aplaudimos e financiamos ambos os lados. Simplesmente está ajudando a nossa agenda. Simples assim. Segundo Benjamin Fulford relata, advogado do Banco Mundial, a Karen Hutz, já faleceu recentemente, fez um vídeo de despedida, foi o último vídeo dela. É claro que não foi com essa intenção. Ela fez um vídeo, depois desapareceu. Porque assim, meus amigos, em 2007 ela fez uma denúncia bombástica, depois ela desapareceu, sumiu de cena. Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabia do paradeiro dela. De repente ela aparece do nada, faz um vídeo no YouTube e acaba desencarnando na sequência. Segundo Benjamin Fulford relata, advogada do Banco Mundial, a Karen Hutz, olha o que ela falou em 2007. Foi manchete no mundo inteiro. Ex-executiva do Banco Mundial diz que criaturas não humanas controlam as finanças do mundo. A Karen Hutz faleceu após gravar um vídeo bombástico sobre o controle da humanidade nesse vídeo. Ela confirma que os gnósticos, globalistas e outros disseram há muito tempo que somos controlados por uma força maligna que está impedindo a nossa civilização de fazer qualquer avanço. Este controle é exercido através de uma combinação de chantagem, suborno, desencarnes provocados e mentiras. Hutz diz que a nobreza negra está por trás disso. Eles controlam o cartel bancário e as corporações multinacionais. Ela diz que essas pessoas estão no comando há pelo menos 9.000 anos, ou seja, desde a queda da Atlântida, através do Enlil. Verdade, pura verdade. Com o fenômeno final do Papa Negro, José Rizal e Fernando Marcos criaram o Banco Mundial nos anos pós-batalha, ali no Bretton Woods, que eu falei para vocês, logo no começo, com um instrumento de controle planetário. Essa é apenas a versão mais recente do governo da nobreza negra ou dos escuros. Essas pessoas esconderam por muito tempo a verdadeira história do planeta. O que vocês precisam entender é que tudo que lhes foi ensinado na história é mentira. E isso, meus amigos, vai ser muito difícil as pessoas engolirem. Tudo que você aprendeu, tudo que você sabia, é tudo mentira. Foi um verdadeiro engodo. Vai ser difícil a humanidade digerir isso. Não é à toa que o James Forrestal, as palavras de James Forrestal, meus amigos, foi secretário de defesa dos Estados Unidos, foi um dos primeiros Majestic 12, que acabou querendo saltar do barco, desculpem, e queria desertar e acabou desencarnando. James Forrestal. James Forrestal também era conhecido do JFK. Alertou o JFK, inclusive. Ele falou o seguinte, olha, chegou para o Rico Botta, que era um almirante que ia fazer a espionagem na Alemanha para determinar e detectar o Serviço Secreto Espacial Alemão, da Frota Negra, na ocasião. Ele falou, tudo que vocês sabem da história é tudo desinformação. Para enganar vocês. Tudo, absolutamente tudo. Os russos estavam no rastro da história falsa, estudando os eclipses lunares para descobrir que estava ativo na história real. Eles descobriram que os mesmos grupos estavam ativos e a história simplesmente se repetia
continuamente. Isso aqui é verdade, inclusive foi reportado pelo próprio David Wilcock. É verdade. Existem ciclos históricos que repetem. Nosso mundo é um disco quebrado. É exatamente isso. É a melhor forma de descrever esse processo. Um disco quebrado, onde as coisas se repetem nos ciclos intermináveis, meus amigos, de reinos, reinados, impérios, aonde os escuros deitam e rodam. Pois é. Aqui está um exemplo. O Washington DC foi construído sobre 7 colinas em um terreno que era conhecido como Roma. Maryland, o homem que era o dono do terreno, onde o edifício do Capitólio. Incrível. Foi construído, chamava-se Francis Pope. E era conhecido como o Papa do Tibre, porque sua propriedade estava localizada às margens do rio Tibre, que leva o mesmo nome do rio que atravessa Roma na Itália. Incrível. Isso aqui não pode ser coincidência. Então é apenas uma coincidência termos o Papa Francisco como em Roma agora? Óbvio que não. Essa coincidência pode ser a razão pela qual a Biblioteca do Vaticano é um dos locais mais protegidos do mundo, e sua proteção é mais severa do que de qualquer central núcleo existente. Porque ali estão todos os segredos, os grandes segredos da humanidade. Os arquivos secretos do Vaticano, ali, meus amigos, tem extraterrestre, tem mundos intraterrenos, tem da Atlântida, tem tudo. Tudo está ali. Todos os grandes segredos. Tudo documentado. Tudo documentado. Eu fico imaginando quando essas informações começarem a vazar a nível mundial, meus amigos, as pessoas vão surtar. Isso é uma forma de revelação catastrófica. Fantástico. Surgiram em 1611, apenas 2 pessoas por ano têm permissão para entrar neles em número muito limitado. Por exemplo, Anthony Fomenko, meus amigos, que é autor dessa teoria, russo, é autor de vários livros sobre o desenvolvimento de novos métodos empíricos estatísticos e sua aplicação e análise de crônicas históricas, bem como a cronologia da Antiguidade e da Idade Média. Fomenko apoia uma revisão drástica da cronologia histórica. Ele criou sua própria revisão chamada Nova Cronologia, baseada em correlações estatísticas, datações do zodíaco, examinando a matemática e a astronomia envolvidas na cronologia. Incrível! E aqui dá para perceber, meus amigos, aqui, a cíprios africanos, Richard Nixon, são bem parecidos, bem similar. Ambos perderam o poder meio a escândalos, caso Watergate. Ciclos repetitivos intermináveis. Gato de Celsius, Jimmy Carter. Olha só a aparência, idêntica. Ambos foram agricultores e cultivaram amendoim. Ambos eram humanitários que tentaram ajudar seu povo, mas foram chantageados na última hora. No caso do Jimmy Carter, com relação aos OVNIs e à revelação. Bigodinho também era reencarnação de Aníbal Barca, tá aqui. Um importante estadista e general cartaginês. Ambos utilizavam a false flag como modus operandi. Para atingir seus objetivos, Bigode simulou um ataque na Polônia, em sua própria torre de rádio, onde corpos foram deslocados para fazer parecer que eram poloneses. Alguns dizem que Aníbal desencarnou no exílio e outros que tirou sua própria vida. Interessante isso, né, meus amigos? Em 1973, de fevereiro, a Operação Falsa Bandeira. Aliás, tem vários. Quem gostava de usar esse artifício era o Bigodinho. O Bigodinho usava muito esse expediente de falsa bandeira. Aliás, ele foi, para quem não sabe, o Bigodinho foi financiado pelos Rothschild, tá, meus amigos? Pelos banqueiros, foi sim. Inclusive, os Rothschilds, a Cabal, financiava tanto os naristas, assim como a Aliança. Eles fazem isso há muito tempo, é a mesma tática. Para fomentar o caos. Anthony Fomenko afirma que os ciclos históricos se repetem a cada 2.160 anos. Todos esses personagens viveram 2.160 anos, meus amigos. Todos. E eles estão fazendo as mesmas coisas. E fizeram basicamente as mesmas coisas. Até o ciclo de 26 mil anos chegue ao seu final. Interessante. Os 26 mil anos, esse ciclo simplesmente ele é rompido. Existe um reset. Um reset nesse ciclo do tempo e dos acontecimentos. E nós estamos chegando exatamente nesse período. No ciclo de 5.125 anos, antes do término do herói, triunfa como aludido pela ressurreição de Cristo. Nesse diagrama, por exemplo, aqui, meus amigos, Anthony Fomenko mostra que a história da Europa sempre teve eventos cíclicos
de 1700 a.C. a 1700 depois de Cristo. Eventos similares. Incrível. E é óbvio que isso não é coincidência. Nesse diagrama temos um comparativo dos reis romanos com os reis bíblicos, que fizeram basicamente as mesmas coisas. E está aqui. Aqui. Reis romanos, reis bíblicos. Incrível, fazendo as mesmas coisas. Impressionante. Tendo um comportamento análogo. Segundo exemplo de dois períodos históricos de Roma, aqui, meus amigos. O arcanjo Miguel apareceu para Edgar Cayce em 1932, um ser hiperdimensional, não um ser divino, um ser hiperdimensional, porque ser divino todos nós somos. Todos somos seres divinos. Tá? Ele disse, para realmente poder amar a terra, você precisa aprender a amar o seu povo. Isso é muito difícil, tem muitas pessoas que têm dificuldade disso. Eu falo para vocês, meus amigos, o grande segredo da ascensão é aprender a amar a humanidade. É muito fácil você amar um cachorro, é muito fácil você amar um cavalo, mas amar a humanidade não é fácil não. Um amigo, amar a humanidade, né? Assim, porque esse é exatamente o que Jesus fez. Jesus amou a humanidade. Esse é o exemplo de Cristo. O futuro é construído pelo amor à humanidade. É assim que você constrói o futuro. O ciclo repetitivo será desfeito. Presta atenção. Esse ciclo repetitivo de morte e renascimento, que acaba reverberando no ciclo reencarnatório, que acaba reverberando na história, nos acontecimentos do mundo, como se fosse um disco quebrado. Sabe o que é disco quebrado? Repetindo a mesma coisa de tempos em tempos. É exatamente isso que se trata. Mal remixado, é mais ou menos isso. Mas para isso vocês precisam seguir esse caminho. Logo o tempo será reformulado em um novo ciclo de tempo, onde a liberdade prevalecerá. Lembrando que o Benjamin Fulford está fazendo alusão, isso é um fato, aos estudos do Anthony Fomenko. Muito bem. David Koch comenta, não importa se as pessoas vão me tratar como lixo, se vão pastar rasteiro em mim, falem mal de mim, me caluniando, eu reitero aqui, faço minhas palavras do David Koch, vocês vão falar mal de mim, com sofismas, não tem problema nenhum, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Mesmo assim, irei completar a jornada do herói. Interessante, meus amigos, que a jornada do herói, agora nós estamos no momento da ressurreição, onde o herói ressurge triunfante para a vitória. Isso é uma alusão à ressurreição de Jesus. Eu vou permanecer firme. O herói só é vitorioso quando vence a batalha interna dentro de si e se torna uma pessoa melhor. Que coisa fantástica. Você já venceu essa batalha interna? Você, de fato, hoje é uma pessoa melhor, hoje, no ano 2024, que você foi no ano 2023? É uma ótima pergunta. É assim que se evolui. Tornando-se uma pessoa melhor consiste em quê? Em amar a humanidade. É isso que você tem que ter em mente. Esse é o foco. Esta é a meta. Que é a meta de Cristo. E da consciência crística universal. A jornada de 26 mil anos é a jornada de um amadurecimento. Amadurecimento. Então não é mais tempo de ser criancinha, desculpe o termo. Dando piti. Não, porque eu preciso de um ser para adorar. Não precisa. Você não precisa de ninguém. Você vai conviver com seres hiperdimensionais. Eles serão seus amigos. E eles vão te tratar como um igual a você. É outro nível de consciência. Não é uma relação de dependência, mas uma relação que de amizade. Tudo se alinha geometricamente, se espera que os despertos, que são a chave das mudanças, alinhem-se ao universo transmutado. Todas as 35 grandes mitologias do mundo são embasadas na jornada do herói. Verdade. Pura verdade. Pura verdade, meus amigos. Ai, ai. E essa agência imunda também terá com seus dias contados. Eles estão armando, meus amigos, influenciando as eleições, eles estão usando de todos os artimanhas, mas impressionante que tudo que eles fazem se volta contra eles. Não funciona mais, é como se a máquina do mal tivesse sido emperrada pelas forças exógenas. Lembrando que a atuação do Sol, dos flashes solares,
estão se intensificando cada vez mais. E o mundo já está predestinado para essa mudança. Estão compreendendo? A energia está mudando. Como a energia está mudando, eles não conseguem mais prevalecer. E eu creio, piamente, que tem a mãozinha também dos 3 almirantes, porque eles já estão aqui. E eles podem intervir. E eles têm um poder muito superior, que excede muito a qualquer tipo de mago negro. Meus amigos, o que eu vejo de pessoas dizendo, mas tem um mago negro que está me perseguindo. Meus amigos, o mago negro, deixa eu falar, um mago negro de verdade, agora eu preciso conversar com vocês. Isso é muito importante. Deixa eu conversar com vocês aqui. O mago negro de verdade, ele trabalha onde? No Clube de Roma, lá no Clube Bilderberg. Então ele está perseguindo quem nesse momento? Qual é o alvo dele? É o Elonzinho, é o Loirão, são os grandes players do mundo. Putin também é alvo. Estão ocupados com isso, meus amigos. A pessoa fala, o mago negro tá... Não, claro que não. É óbvio que não. Eles têm mais o que fazer. Aliás, eles têm outras prioridades. Sempre tiveram. O verdadeiro mago negro quer dominar o mundo. Não está preocupado com a sua vida particular. Então entenda, a maioria dos desafios que você tem, nós mesmos criamos. E são totalmente o quê? Superáveis. Totalmente superáveis. Você precisa simplesmente confiar no seu eu superior. Estão compreendendo? E se livrar dos traumas, que é o mais importante, que é fundamental. Falando em traumas, tem a Thaisa Kashimoto, que é uma ótima terapeuta também, e a Eliette. Tá? O link está na descrição. Ok? Muito bem, vamos dar continuidade. Muito bem. Este miserável aqui, Allen Dulles, meus amigos. Meus amigos, o Allen Dulles, ele foi o responsável, porque esse aqui acabou sendo cancelado. Allen Dulles. Foi esse mesmo sujeito. Pensa num cara do mal. Allen Dulles. Esse cara aqui, esse sujeito. Esse senhor aqui foi responsável pela fundação dos Majestic 12. E para quem não sabe, por que é Majestic 12? Porque tem o Majestic 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é uma em escala hierárquica. Eu tenho o Majestic 1, que é o cabeça, depois tem o 2, o segundo homem, terceiro, quarto, 5, 6, até o 12º. Níveis de segurança que estão muito acima do presidente dos Estados Unidos. E quem propiciou isso foi o Truman. O Truman. Muito bem. Essa aqui é a verdade. Em 1973, 12 de novembro de 1973, o presidente Kennedy envia um memorando ultra-secreto à agência de 3 letras, solicitando a divulgação de informações sobre OVNIs. Esse foi o maior erro do Robert Kennedy Jr. Ele queria revelar a verdade. Ele queria revelar sobre os projetos negros, antigravidade, tecnologias suprimidas, e a verdadeira história da humanidade, porque isso tem muitas implicações. Muitas implicações. Por que eles escondem essas verdades, meus amigos? Porque eles querem manter a ordem econômica e a ordem social como ela está agora, porque esta ordem é a ordem que eles dominam. Se você destruir a ordem econômica, a ordem social e a ordem religiosa, simplesmente o império deles cai. Simplesmente acabou. Acabou! Porque o império deles é construído em cima dessas mentiras. Mentira acabou, acabou o globalismo automaticamente. Por isso que o maior antídoto para esse império do mal é a revelação. Entenderam? A revelação acabou. Acabou. Porque o império deles é construído em cima da mentira. Estão compreendendo? Assim que eles dominam as finanças, é assim que eles dominam a sociedade, a cultura, tudo. E até a questão espiritual e religiosa. Tudo. É em torno da mentira. É isso que vocês têm que compreender. Por isso que a revelação é o verdadeiro antídoto, como diz o Dr. Steve Greer. Porque assim, meus amigos, se eles perderem o mercado financeiro, se a verdade não vier, tudo bem, perderam o mercado financeiro, mas eles continuam dominando a cultura. Eles continuam dominando o quê? A sociedade e as religiões. Porque eles têm braços em todos os setores, cultural também. A narrativa, o cinema, tudo. Até a imaginação das pessoas eles controlam.
até capacidade imaginativa. Isso eles fazem muito através do cinema e da televisão. Pois bem, Kennedy emitiu um memorando top secret para o diretor da ocasião, o John McConnell, datado do mesmo dia, 2 de novembro de 1963. O cabeçalho do assunto do arquivo era revisão de classificação de todos os arquivos de inteligência de OVNIs que afetam a segurança nacional. Ele reivindicou a revelação de todos esses arquivos. Que ele deu um ultimato aos Majestic 12, ele peitou os Majestic 12 para desmantelar o tráfico ilegal de substâncias. E olha, meus amigos, existem provas. Inclusive teve um jornalista americano, isso foi em 2014, foi feito até um filme sobre isso, que expôs que essa agência do mal está envolvida e domina, controla o comércio de substâncias ilícitas no mundo inteiro. Esses são os verdadeiros chefões. E diz que planejava revelar publicamente a presença de extraterrestres e acabar com a dependência do Federal Reserve Burn e interromper a batalha do Vietnã. Óbvio. Por isso que os chapéus brancos são contra a guerra, meus amigos. Assim como Robert Kennedy Jr. Por isso que o Lourão vira, a prioridade dele é acabar com essas batalhas intermináveis. Prioridade. No dia seguinte, acabou esse negócio da Uslante, acabou o Natinho também pra você. Acabou. Acabou pra Deep State como um todo. Mas para realmente você tirar a cabeça da serpente e não restar absolutamente nada, você precisa revelar a verdade. Sobre tudo. Tudo. Sem omitir nada. Absolutamente nada. Por isso que o Dr. Courtney Brown, do Instituto Foresight de Visão Remota, ele é bem incisivo. Primeiramente será revelado a verdade sobre o desencarne do JFK. O evento 911, né? Pois bem. Sobre também coisinhas que aconteceram em 2020. Né? E depois, quando o mundo assimilar essas verdades, com certeza estará já preparado para assimilar a verdade sobre os extraterrestres, que vem na sequência. Na sequência. Na sequência. E sobre as tecnologias suprimidas. Por quê? Porque é simples, meus amigos. A partir do momento que você sabe a verdade sobre JFK, você sabe a verdade sobre o evento 911, você sabe a verdade, por exemplo, que aconteceu no Iraque. Sobre as tecnologias, sobre os gigantes também. Envolve uma coisa, está atrelada à outra. Mas quando essas verdades forem expostas, as pessoas vão parar e o que vai acontecer? Deixa eu explicar para vocês. Tá? Essa é uma consequência, assim, imediata. Quando as pessoas souberem disso, elas não vão confiar mais nos governos. Ninguém vai confiar mais no FMI. Ninguém vai confiar mais na CIA. Ninguém vai mais confiar na NSA. Ninguém vai confiar em a ONU, ninguém vai confiar mais nessas instituições. E sem a confiança do povo, essas instituições não são nada. Nada, absolutamente nada. Pois bem, se nós não confiamos mais nessas instituições, se você revelar agora extraterrestre, nós acreditamos, porque se eles foram desonestos com tudo isso, com certeza eles também foram desonestos na questão dos extraterrestres. Estão compreendendo? Então as pessoas já terão a mente aberta para receber a verdadeira bomba, né? Que a verdadeira bomba é sobre a Atlântida, a origem da humanidade, sobre os extraterrestres, sobre as arcas, sobre os semeadores e etc. Estão compreendendo? Sobre o Titanic também. Aqui a Tarieta Moto se envolve em muitas coisas diferentes. Muitas coisas diferentes. Esta aqui é a verdade. Estamos caminhando para isso, meus amigos, para um futuro brilhante, um futuro triunfante, de prosperidade. Maravilhoso. Vou tirar aqui. Isso aqui está muito bom. Está muito bom. Quem solicitou arquivos de OVNIs à CIA, meus amigos? E está aqui o documento. Não, meus amigos, isso aqui é documento. Não é o disse que disse. Não, tem documento. Aliás, eu peguei isso do arquivo do Dan Willis, que é um dos maiores pesquisadores do mundo. Tudo que ele fala tem referência. Tudo. Assim como o Dr. Michael Salla, assim como o Dr. Steve Greer.
são os pesquisadores mais credíveis do mundo. Eu uso a mesma metodologia deles. Dá trabalho, mas assim que tem que ser feito. Aqui. Kennedy solicitou arquivos. Solicitou o arquivo da agência brasileira compartilhar arquivos de OVNIs com a NASA. Levaria, por sua vez, o compartilhamento das informações com o Departamento de Estado e outras agências, conforme estipulado no NSAM 271. Kennedy estava, portanto, confrontando diretamente a agência de 3 letras, seu controle final dos arquivos confidenciais de OVNIs. Esse pedido de Kennedy representa um gatilho para executar a diretiva de cancelamento dos Majestic 12, escrita anteriormente por Allen Dulles. Allen Dulles promulgou o cancelamento. Este senhor aqui. É ele. É ele. Pergunta pro Robert Kennedy Jr. se ele tem dúvida. Esse aqui. É esse sujeito. Vai pagar, muito caro. Apesar que ele desencarnou, mas com certeza vai pós-vida também, vai pagar muito, muito, porque esse sujeito aqui desgraçou muito a humanidade. Esse sujeito aqui, esse aqui. Tá? Esse tem uma dívida altíssima. Allen Dulles. Seu memorando para a GTD foi repassado a James Jesus Angleton e controlava o acesso aos arquivos de OVNIs mais altamente classificados. Os Estados Unidos estavam em comunicação direta com os Majestic 12. Lembrando que esses Majestic 12 tem tudo a ver, meus amigos, com os programas de acesso especial. E eles mudaram de nome. Eles também são conhecidos como, além de Majestic 12, eles são conhecidos como Cavaleiros de Jeová. Eu não estou brincando, não. E Cavaleiros do Zodíaco. Também são conhecidos como Anciãos de Jeová. Não estou brincando, tá? É sério. Uma hora eu vou trazer esse estudo para vocês. Que já faz aquela ilusão com Eliu mesmo. Por isso que Eliu gostava de se passar por Jeová. Andrew seguiu um conjunto de diretivas Top Secret Majestic 12. Uma das diretivas secretas reveladas no documento Top Secret Majestic 12, parcialmente queimados e vazados, datados forensemente em 1961. Agora você tem que ter compreensão. Não estou dizendo aqui, entenda o seguinte, meus amigos, o conceito de adoração de um Deus que você tem que se venerar, que vai fazer tudo acontecer por você, você tem que ficar debaixo da saia dele, e que ele vai impor vários dogmas, e que ele é o nosso Senhor absoluto do universo, e sem ele você não pode viver, meus amigos, isso aí é uma programação mental que foi feita pelos Anunnakis negativos desde sempre. Aliás, é uma das metodologias mais eficazes para nosso controle. E, desde sempre, até os dias atuais. Desde a antiguidade, e persistem com essa mesma tática até os dias atuais. De medo também, não, porque você vai para o inferno. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Chantagem. É isso aí. Pois bem. Uma das diretivas secretas revelou no documento Top Secret, parcialmente queimado, vazado, datado oferecimento de 61, era uma diretiva de cancelamento enigmática, caso qualquer alto funcionário dos Estados Unidos não cooperasse com os Majestic 12. A diretiva sancionava o cancelamento político. O documento vazado é uma evidência irrefutável. Documento é uma referência irrefutável. Não é o disse que disse. De que o ex... Está aqui o documento para os senhores, para senhoras e senhores. Está aqui. Por isso que é importante você entrar no nosso grupo do Telegram. Tá? Você tem acesso a tudo isso. Allen Dulles estava envolvido na elaboração e aprovação junto com outros 6 membros do Majestic 12. Sua enigmática diretiva de cancelamento. A diretiva de cancelamento dos Majestic foi posteriormente implementada por Angleton, em resposta ao pedido do presidente Kennedy do dia 12 de novembro de 63, à agência espúria de inteligência para liberar arquivos de OVNIs classificados. Ou seja, ele queria a revelação. O rascunho do documento de Dulles, Allen Dulles, foi endereçado a 6 membros dos Majestic 12, solicitando comentários de sua aprovação. Lembrando que JFK, antes disso, como ele sabia que o Allen Dulles era o câncer do mal, ele demitiu ele como presidente da CIA. Mas mesmo demitido, ele continuava controlando a CIA e os Majestic 12. Porque eles estão acima das instituições. Esse é o verdadeiro Deep State. Ele tinha instruções claras e que, sob nenhuma circunstância, qualquer presidente... Vocês estão entendendo? Se você não destrói essa instituição, essa teia, porque é igualzinho à máfia. É igualzinho à máfia. Não adianta você... fulano de tal faz isso. Vamos supor o loirão.
Tem que comparar com o Loirão. Você acha que o Loirão não sabe disso? Não adianta você demitir esse e aquele. Eles continuam fazendo a mesma coisa. É um poder paralelo. Se você não for no foco do problema e destraçalhar, não adianta nada. E quem pode fazer isso? São as próprias pessoas que atuam nos porões do Serviço Secreto Espacial. Os chapéus brancos. Pessoas como o JP realmente podem fazer isso. Se é que vocês me entendem, que trabalham nesses programas de acesso especial. O chefe do JP pode fazer isso. Com certeza o fará. Pois bem. E sua equipe de segurança nacional será informada ou teria acesso de arquivos confidenciais de OVNIs, porque o JFK, ele demitiu o Alan Dulles. Ah, esse Alan Dulles não vale nada. É um filho do Satanás. É ele mesmo. Manda embora. Não adianta. Ele continuou comandando a agência de inteligência e ainda trabalhando junto com os Majestic 12. Porque ele mesmo era. Ele fazia parte do esquema. Desse poder paralelo. Em suma, os 2 memorandos emitidos por Kennedy em 12 de novembro garantiam que o acesso de arquivos confidenciais de OVNIs fossem atendidos e mais agências governamentais, resultando em última análise em acesso presidencial direto. Meus amigos. Pelo antecessor de McDonnell, Alan Dulles, que se aposentou em novembro de 61. Dulles havia arquitetado um meio pelo qual ele ainda poderia negar a Kennedy acesso de informações sobre OVNIs, mesmo que ele estivesse fora do cargo. Olha que absurdo. Ele estava fora do cargo e mesmo assim ele que mandava, ele continuava mandando nessa agência espúria, porque ele é exatamente como máfia. Deu para entender agora? Tem que desenhar. O explosivo memorando Top Secret de Kennedy, 12 de novembro de 63, e está aqui, meus amigos. O diretor da CIA foi retransmitido por William Cope, então vice-chefe da divisão do Extremo Oriente da agência de 3 letras, para James Angleton, da contra-inteligência da CIA. A contra-inteligência, preste atenção, meus amigos. Uma hora eu vou falar para vocês de contra-inteligência, que é muito importante. A contra-inteligência da CIA trabalha no nosso meio. Por isso que eu fico batendo na tecla da questão da desinformação. Por isso que eu falo para vocês terem critério naquilo que vocês vão estudar, daquilo que vocês estão consumindo como informação. Porque a contra-inteligência não para. Vou dar um exemplo de como a contra-inteligência funciona. Pega o caso Roswell, tá? Caso icônico da ufologia, 1947. Muito bem. No caso Roswell, tem uma versão do governo, presta atenção, oficial, que desmente tudo, que fala que é balões. Existe uma outra versão, isso é comprovado, tá? Pelo Robert Wood. Robert Wood é um especialista em documentação, que já foi falecido recentemente. E o tal de Friedman, agora não lembro o nome dele, que confirma. Eles plantaram uma versão falsa para despistar a versão verdadeira. E desde sempre eles fazem isso. Desde sempre eles fazem isso. E fazem até hoje. Eu sei de muitas operações de contra-inteligência que são propagadas por aí. E as pessoas têm como verdade. Isso é feito o quê? Para confundir. E quem faz isso é essa agência espúria. E tem muita gente que se diz esperto que cai como um patinho. Estão entendendo? Verdade, meus amigos. É pura verdade. Pura verdade. Eles fizeram isso na Operação Serpo. Eles fizeram isso também em Varginha. Tudo que você possa imaginar é feito dessa forma. O Dr. Green fala muito sobre isso. Eles plantam informações falsas no nosso meio, no meio ufológico, no meio espiritualista, para confundir as pessoas, para que as pessoas não cheguem na verdade. Alguém vai fazer assim para mim: ah, mas então é impossível saber a verdade. É possível sim, com pesquisa e trabalho árduo. Se você for perspicaz e usar metodologia científica, você consegue se desvencilhar disso. Assim como eu tento fazer, assim como o Dr. Greer faz e o Dr. Michael Salla. Um esforço contínuo. Gratidão a todos aqueles que cooperam também financeiramente com o canal. Nós não temos monetização. E o trabalho é muito duro, é árduo. É dia, semana após semana.
Foi uma administração Kennedy para divulgar seus arquivos confidenciais de OVNIs. Aqui, meus amigos, no dia 20 de novembro de 63, a diretiva do memorando Majestic 2 de Kennedy foi reconhecida e recebida por James Angleton. E está aqui a assinatura dele. Está aqui a assinatura dele. Provas, evidências. E, portanto, a agência de 3 letras hoje está tentando manipular as eleições presidenciais. Bem na frente do povo americano, de novo. Essa agência espúria também desempenhou um papel direto na ascensão do presidente Bill Clinton. Como no governador da Kansas, Clinton entrou em um acordo secreto com o então vice-presidente George Bush, outra figura notória da agência de 3 letras, para usar o aeroporto de Mena, Arkansas, para transportar brinquedinhos e substâncias para Nicarágua. Eu era um agente da... Meus amigos, quem está dizendo isso, quem escreveu esse artigo, é um ex-agente da CIA. Só isso. Naquela época. A agência estava sob investigação por cometer crimes pelas costas do Congresso. E, claro, pelas costas do povo americano. Porque é isso mesmo que eles são. Não tenha dúvida de que essa agência deu ao então governador Clinton autorização. Aqui. A agência 3 letras colocando em contato direto com a campanha. Pois é bem. Aqui, meus amigos, estreia O Mensageiro. 2014, recupera caso de repórter perseguido pela agência 3 letras, porque esse repórter, isso é uma história real, baseada em história real. Ele expôs todos os crimes dessa instituição espúria. Filme, O Mensageiro. Você acha? É se procurar no YouTube, sei lá, não sei se tem na Netflix, não sei. Esse filme é real, saiu de verdade. Estão entendendo? É isso que se trata, meus amigos. No filme, o repórter investiga o envolvimento do governo no comércio de substâncias. Caso real, contado pelo diretor Michael Cuesta, na série Homeland. Caso real, verídico. Uma série de reportagens chamadas Dark Alliance, Aliança do Mal, por isso tem a Aliança do Bem, né? Aliança da Terra. Investiga a relação da CIA com a guerrilha contra a Nicarágua. Fiz uma brincadeira. Um grupo anti-sandinista, que aliado à agência de inteligência americana, contrabandeou pozinho branco para os Estados Unidos, que acabou sendo distribuída na forma de crack de futebol, que não é, tá? Muito bem. Em comunidades carentes, especialmente composta por afro-americanos em Los Angeles. Os lucros, é claro, ficaram com os guerrilheiros. A primeira parte, O Mensageiro, acompanha o web, isso é um filme, tá? Roteiro do filme. Pois bem, tá aqui, meus amigos. Estreia O Mensageiro, recupera caso de repórter perseguido pela agência de 3 letras. Que provou isso. Na época, teve... ameaçaram, né? Teve investigação e acabou em pizza. Não aconteceu nada. Por isso, meus amigos, que o Tim Burchett... Deixa eu botar aqui. Por isso que o Tim Burchett, ele é bem claro. O Tim Burchett, ele falou: loirão, quando você vencer, quando você estiver lá, desmantela essa instituição desgraçada. Isso é um câncer, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Então é prioridade também para o loirão. Esta será uma prioridade. Enfim, meus amigos, estamos vencendo, a verdade está sendo exposta, e estamos caminhando rumo a uma nova era, a Curia Matê. Gratidão pela presença de cada um de vocês, gratidão. Em breve eu vou falar para vocês, meus amigos, a verdadeira origem da harpa. Sabe a harpa do clima? Aonde que surgiu isso? Surgiu lá na década de 40, tem toda uma história. O William Reich está envolvido com isso, o Tesla também. Aliás, eles pegaram a tecnologia Tesla e tecnologia do William Reich e aí desenvolveram esses brinquedinhos de geoengenharia. Isso é um estudo bem interessante que vai valer o seu tempo também. Tá ok? Gratidão, gratidão.